Pessoal, nós temos as segundas-feiras, todos vocês já sabem, as segundas-feiras temos a nossa palestra, que é assim, é o atendimento fraterno. O que é esse atendimento fraterno? Pessoas que têm dúvida, que têm algum problema, que têm quer saber algo da doutrina, venham conversar conosco todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, nós conversamos sobre isso. Depois das 20 em diante tem o Evangelho, uma explanação do Evangelho, a leitura do Evangelho, uma explanação do Evangelho e depois os trabalhos de encerramento. Então, se alguém quiser vir, quiser participar, a casa é de vocês, nós ficamos imensamente felizes com a presença de todos aqui. Então, que a paz possa iluminar todos os corações que aqui vêm. Às terças-feiras, como hoje, nós temos a palestra, geralmente versada sobre um tema espírita, uma parte da doutrina espírita que vai fazer um pouco de conhecimento. Aos sábados temos a yoga, acho que segunda-feira também vai começar agora, né? A segunda. Vai ser aberto mais um dia, só não tenho certeza se é a segunda. Vai ter mais um dia agora, no começo do mês agora, vai ter mais um dia da yoga. Quem precisar da yoga, quiser, vamos dizer, dominar o corpo e a mente, segunda-feira. Então, quem quiser dominar o corpo e a mente com exercícios, aprendendo a se conhecer, também a yoga faz parte do nosso time. Aos domingos temos a evangelização das crianças e temos também uma palestra aqui nesse salão. Quem vier trazer as crianças pode participar e quem vem de fora também participa. Das 9h40 às 10 tem o passe. E das 10 às 11 tem a palestra aqui. Então, quem quiser participar, a casa é de vocês. Nós estamos aqui no Centro Espírita trabalhando e tem uma gama de pessoas também que se enganjam nesses trabalhos, nos dando seu tempo, seu amor e a sua dedicação. Obrigado a todos vocês. E ao pessoal do YouTube, nossos companheiros aqui, comentem conosco, participem da nossa simples, mas honesta palestra da noite, participem, como diz o pessoal do YouTube, dá like aí à vontade, compartilhem para que o nosso canalzinho possa crescer e só temos que agradecer a todos vocês. Dúvidas também podem fazer para o canal, ou então aqui na nossa casa também, assim que vierem estaremos aqui, tá certo? Que a paz seja com todos. Para aqueles que querem, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Pai Celestial que nos dê luz, bênçãos e tranquilidade para a tarefa da noite. Inspira-nos, Senhor da vida, a Tua luz misericordiosa, para que possamos vencer os nossos próprios pendões, para que possamos agigantar a nossa própria tarefa na busca do nosso autoconhecimento. Dá-nos, Senhor, a força para não cairmos diante dos obstáculos que criamos para nós mesmos durante a nossa jornada. E faça-nos fortes, Senhor, para conseguirmos vencer a nós mesmos. E desde já te agradecemos, Senhor, a presença dos amigos espirituais dessa casa, dos amigos que nos guiam, nos orientam e nos fortificam, e de todas as pleiades de trabalhadores, das correntes, dos médicos, de todos aqueles, Senhor, que trabalham sobre as bênçãos do Teu amor para o engrandecimento dos nossos corações. Que a Sua paz seja presente hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão?
Então nós vamos trocar de lugar. Vocês vêm aqui, eu vou para aí. Certo? Atendendo os pedidos que foram feitos, aqueles nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho e sobre uma coisa fácil. Vocês não têm, eu tenho certeza, mas eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar os meus inimigos. Certo? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nós temos aqui o item 1. Eu vou ler o texto para nós nos situarmos, tá ok? O ensinamento de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 5, versos 20 e de 43 a 47. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas, Jesus falando, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão o que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. Então, quando ele diz aqui, não fazem os publicanos também assim? Quem eram os publicanos na época de Jesus? Eram aqueles arrendatários que buscavam os impostos para cobrar, para levar para os romanos. Então, deve ser muito bem visto uma pessoa, né? Eu vou pegar o dinheiro de vocês aqui e vou levar lá para o país vizinho lá, para dar para eles lá como imposto. Era isso que eles faziam. Então, vejam que ele fala, não fazem assim também os publicanos, eles também não se olham da mesma forma, certo? E isso foi motivo de aversão, mais para frente virou até um partido político disso aí. Depois ele fala dos gentios. Quem é os gentios? É o povo em geral, é a população total. Os escribas, né? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Quem eram os escribas? Eram aquelas pessoas doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés, e ensinavam, liam e praticavam, e interpretavam aquela lei para os gentios em geral. Porque se nós pensarmos aqui, naquela época, poucas pessoas tinham leitura ou conhecimento da leitura. E ainda mais para interpretar um termo bíblico, um termo trazido por Moisés, ou que está na lei antiga, que seria o Antigo Testamento. Certo? E os fariseus eram aqueles seguidores de Hilel, que uma seita fundada 200 anos antes de Cristo, que veio vindo, certo? Eles acreditavam na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas
E na ressurreição dos mortos, ainda tem esses seguidores de hoje que acreditam piamente nessas interpretações. Nós partimos para um outro lado, por isso as interpretações de cada um. Então, como eu disse, como é fácil, né? Amar aqueles que nós amamos, não é fácil, não é moleza, né? Eu chegar ali, abraço um, abraço o outro, conversa com um, conversa com o outro, é uma delícia, não é? E aí, quando nós pensamos, amar os inimigos é a aplicação sublime do amor, como fica já difícil para nós interpretarmos essa situação. Porque amar os inimigos, como diz aqui, seria algo que está acima da nossa capacidade de entendimento, né? Esse amar seria a virtude maior de todas as criaturas. Quando nós entendermos esse amor que o Cristo veio nos proporcionar, nós estaremos acima, vamos dizer, de um patamar acima da nossa própria inteligência, para entender aquilo que se passa na maioria das pessoas. A palavra amor, nesse caso aí, que Jesus nos traz, nesse caso, não seria o amor que nós temos. Porque, vejamos bem, se nós pensarmos em Jesus como nosso mestre, se nós pensamos como nosso mestre, ele está acima. E sabemos que Jesus está mais acima ainda. Quando ele fala amor, qualquer rincha que eu tenho com um, com outro ou com outro, para ele já é odiar. Porque ele está vendo a situação que nós estamos. Então ele não pode incentivar essa situação, porque nós cairíamos no desleixo de nós mesmos. Então, quando ele diz amar, é realmente potencializar as nossas próprias potências para não querermos mal àquela criatura, para multiplicar o nosso eu em prol do soerguimento daquela criatura. Vejam, não é fácil, porque ainda nós carregamos um certo orgulho que é pesado dentro de nós, que nos machuca ainda. Se alguém pisa no meu calo, enquanto eu não pisar no calo dele, a minha mente está fervendo aqui. E é justamente isso que Jesus não quer. O amor que Jesus diz, que Jesus nos ensina, pressupõe ternura. E ternura pressupõe o quê? Confiança. Como é que eu vou ter confiança numa pessoa que eu considero meu inimigo? É difícil, né? E como é que eu vou trabalhar, viver ao lado de uma pessoa, dar essa confiança para aquele que eu sei que de um momento para o outro vai destruir essa confiança, destruir a minha paz, a minha serenidade? Então é isso que Jesus fala, para a gente poder amar sem distinção. Quando nós falamos em amar o inimigo, é lógico que nós não falamos para amar do mesmo jeito que nós temos a satisfação de encontrar um amigo. Um amigo é um amigo, você fica 2 anos, 3 anos sem ver aquela pessoa, mas você abraça ele efusivamente. Eu já abraço com raiva, porque ficar 3 anos sem ver meu amigo é bravo. Eu quero ver ele mais chegadinho, mais perto, né? Mas
Nós ficamos, às vezes, a pessoa vai viajar, vai cuidar da sua vida, nós passamos, às vezes até mais tempo sem se ver. Mas quando se reencontra, aquele abraço é efusivo. E com uma pessoa que é nossa, que nós temos como inimigo, como é que é isso aí? Nós vamos chegar e abraçar, fazer que esqueceu, fazer que está tudo bem? Não é natural para nós. Porque o coração da gente palpita de uma forma diferente quando nós encontramos uma pessoa quem nós queremos bem e uma pessoa que nós não queremos bem. Isso é uma lei da física, a lei de atração e repulsão dos fluidos. Ou seja, quando os fluidos são bons, um atrai o outro. Agora, quando os fluidos são ruins, um atrai o outro. Agora, quando um é ruim e o outro é bom, há um choque inevitável. E esse choque é que faz com que nós consigamos, vamos dizer assim, direcionar de um modo diferente o nosso sentimento. Então, não é para ter nesse amor, não é para ter a afeição que eu tenho por um amigo para aquela pessoa que eu considero meu inimigo de agora. Tá certo? Porque lá na frente, nós vamos falar lá na frente, né? O que nós temos que ter aqui? É não ter ódio, não ter rancor, não ter o desejo de vingança. É perdoar esse nosso amigo sem segundas intenção, incondicionalmente. Veja, perdoar aqui também já entra outro termo, porque a nossa linguagem é muito pequena para a gente expressar os termos. Vejam, amar, perdoar, certo? Outra coisa, se nós falarmos meia, quantas definições nós temos para meia? Uma meia de senhora, olha, já estou qualificando para explicar o que é meia. Uma meia de homem, uma meia dúzia, vai lá, quantas coisas nós podemos, tá certo? Fazer meia porção, meia, é tudo meia, não é? Então, cada uma dessas coisas deveria ter uma palavra significativa. Nós não temos isso ainda. E a palavra amor e perdão é do mesmo tanto. Porque quando nós falamos perdão, dá a impressão que eu quero que você tem que perdoar, dá a impressão que tem que apagar aquilo da mente da criatura. Esse não é o verdadeiro perdão. Porque o verdadeiro perdão é aquele que você faz incondicionalmente, ou seja, eu o perdoo, sei do nosso entrave, sei do nosso erro, ou do meu erro, mas eu não quero que você seja prejudicado por aquilo que eu errei. Então, para isso ficar marcado em mim, para me servir como lição, eu não posso esquecer. Então, perdoar não é esquecer. Certo? Então, aí sim, perdoar sem segunda intenção, incondicionalmente, e abster-se de magoá-lo, ofendê-lo, ironizá-lo por atos e palavras. Né? Porque muitas vezes, né? Mas você não vai tirar a forra? Não, daí a pouco acontece alguma coisa com o cara, tá vendo? Tá vendo que não precisou nem eu fazer mal para ele, que ele já caiu por cima, por isso, sabe, já crescendo a coisa. Não é isso. Nós temos que ver ali um irmão que precisa de auxílio, como nós precisamos. Porque do jeito que esse inimigo, vulgo inimigo, vamos dizer assim, me ataca,
eu também posso ser inimigo de outro e atacá-lo do mesmo jeito. Então, quando nós vemos isso no apego material, quando eu sou alguém totalmente da matéria, né, nós nos tornamos o quê? Criaturas perniciosas, ou criaturas permissíveis de tudo aquilo. Por quê? Eu quero viver a vida aqui e presente. Eu quero sentir a vida. Eu quero tirar todos os obstáculos da minha frente para mim sair vitorioso de qualquer situação. Doa quem doer. Então eu estou vendo o quê? Só esse momento aqui. Certo? Não estou pensando numa vida eterna que nós temos, de como minorar as minhas deficiências para poder avançar mais rápido. Nesse curso dessa escola que nós estamos vivendo aqui, ou vamos dizer assim, nesse ano letivo que nós estamos vivendo, né, que é uma encarnação de 30, 50, 100 anos, vamos dizer, nós temos que modificar alguma coisa para melhor na nossa personalidade. Nós temos que trabalhar essa personalidade e fazer ela crescer para Deus. Crescer para Deus por quê? Porque Ele é o caminho que nos conduz a Ele, e nós estamos ligados nele como partículas do seu amor. Para isso nós nos conduzimos desta maneira, modificando certos hábitos, certos vícios, vou chamar de vícios, mas maneiras, costumes que a gente tem para nos conduzirmos melhor dentro do Evangelho de Jesus. Então, quando eu vivo dessa maneira, eu tenho o quê? Eu vou buscar o quê? Aquele cara me prejudicou no comércio, eu vou buscar vingança em cima dele, o outro... Então aí vira isso aí. E quanto mais, vamos dizer, eu consigo a vitória sobre um, meu orgulho mais se eleva. Né? Então eu passo a ter o quê? Não ter motivo para perdoar o meu inimigo, que supostamente seria inimigo, mas é que é um parceiro de negócios, certo? E quando eu perdoo, nesse caso, certo? Quando eu perdoo, é só para satisfazer o orgulho, o meu orgulho, aos olhos do mundo. Porque dentro, certo, eu estou guardando a vingança, e se eu não me vingar, eu estou guardando o rancor dentro de mim. Certo? Como eu disse, nossa, se ferrou sozinho, a vida te judiou, a vida não precisou nem eu fazer nada, certo? Já se mostrando superior àquela criatura. Você vê que a vida é assim, a vida nos mostra isso todo dia. Então, é importante que a gente pense, perdoar a criatura, amar aqueles inimigos nossos, é alguma coisa que nós precisamos ter dentro do coração. Entender que nós somos falíveis o mesmo tanto. Entender que cada criatura é um filho de Deus igual a nós. E que o caminho está aberto para todo mundo. Se ele não fizer hoje, vai fazer amanhã. Se nós não fizermos hoje, faremos amanhã. Mas seremos todos unidos. Porque assim é que Jesus nos diz, amar a teu inimigo. Certo? E para o cristão, para o espírita, que é a mesma coisa, nós temos que ver isso com outros olhos. Enxergar nesse episódio o passado e o futuro que nos espera. Como eu falei lá atrás, vamos falar lá na frente, né? Aí está. Por quê?
nós vamos ver a Terra, na destinação que a Terra está, ela está passando por uma transformação, e vamos saber que aqui na Terra, nessa nave que nos acolhe, amorosa que nos acolhe, nessa nave que nos sustenta e nos guia, quanto tempo, nós aqui vamos encontrar o quê? Gente de todas as espécies. Vamos encontrar bons, ruins, maldosos, maledicentes, honestos, desonestos. Vamos encontrar de tudo aqui, porque é a nossa fase de evolução. E isso nós temos que pesar na balança da nossa vida. Se nós medirmos o nosso passado e medirmos o nosso futuro, tentar lançar uma visão, não nos situarmos aqui no presente, mas nos situarmos dessa lição, nós vamos pensar em não nos queixarmos contra as adversidades que nos sobrevêm. Por quê? Essas adversidades são instrumentos que vai aferir a nossa paciência, a nossa tolerância para com o próximo. Amai os vossos inimigos, não é que eu tenho que amar todo mundo, mas eu tenho que, como espírita, como cristão, compreender a necessidade de cada espírito, inclusive o meu. Porque não importa para nós se eu estou precisando agora ou não, mas eu tenho que ter uma reserva dentro de mim, para quando eu cair ou falir, consiga levantar a mão para alguém me auxiliar. Então, vejam que nós temos que pensar assim, não reclamarmos das provas, não fazermos queixa das provas que estamos passando. E se não devemos nos queixar das provas que estamos passando, também não podemos nos queixar das pessoas que lhes servem de instrumentos, ou daquilo que lhes servem de instrumentos. Porque aquela circunstância ou aquela situação, muitas vezes nós precisaríamos passar, para entender melhor, como eu disse, perdoar, entender o que é o amor, entender o significado da tolerância, da perseverança entre as criaturas. A abnegação que os amigos nos conduzem, esses amigos maiores que nos dão, é para que nós nos amemos indistintamente. É tudo tranquilo, não é? Facinho, falar assim, ó, uma moleza. Eu amo todo mundo. Certo? Mas fechou a porta ali, o negócio muda tudo, né? E é isso que Jesus não quer. É isso que Jesus veio nos ensinar, não sermos uma criatura lá fora e outra criatura aqui dentro. Que sejamos, pelo menos, iguais, normais, como qualquer criatura normal. Não mais, não menos, qualquer criatura normal. Um pensamento que pode nos ajudar é saber que ali está o nosso irmão. Me ofendeu, mas que ele necessita estar em paz com ele, que ele está passando por uma fase agora que ele está adoentado.
e necessita do nosso carinho, necessita do nosso afeto, necessita da nossa paciência, certo? Em lugar de lamentar as provas porque passamos, as angústias, os dissabores, porque aqui tem um outro caso. Se eu sou seu amigo, eu passo a mão, não, tudo bem, tudo certinho, tá bonitinho, tá assim, tá assado, né? Olha como ele tá mais fofinho, né? Nossa, o cara tá só o pó, né? Agora, quando o inimigo fala isso, é porque ele está falando a verdade. Ele não está passando a mão na nossa cabeça, ele está apontando os nossos erros. E é aí que pega, porque a briga maior não é contra o meu adversário, contra o outro, a briga maior é contra mim. Pô, cara, você está gordo demais, você está magro demais, você está todo desamparado aí, o que está acontecendo com você? Né? E a gente não aceita isso, porque nós temos, estou todo orgulhoso de mim. Então, quando a pessoa aponta o dedo e fala, você é isso, isso, isso e aquilo, tá certo? Quando num inimigo desse, ele está te mostrando a verdade que você é. Então, por isso que nós temos que ter o Evangelho dentro de nós, porque nós temos que aprender a renunciar a nós mesmos para servir não a mim, mas uma coletividade. Então, em vez de me lamentar quando vem essas provas, quando alguém me aponta esse dedo, eu tenho que agradecer essa mão que me oferece a ocasião de mostrar a paciência e a resignação que eu tenho que ter com todas as criaturas. E se eu consigo fazer isso, esse pensamento vai aonde? Vai direto no perdão. Esse é o verdadeiro perdão. Certo? Quanto mais generoso eu for, mais engrandecimento eu tenho para mim mesmo. Porque amar as criaturas é fácil. Agora, entender a necessidade daquela que passa por um problema, ou daquele que me acusa de tal problema, é meu inimigo, é mais grandioso ainda. Porque quanto mais generosidade eu tiver, mais eu vou engrandecer. Ou seja, quando se diz, quando um não quer, dois não briga, não é? Então eu vou fazer a minha parte, vou ser generoso, vou ser paciente, vou ser, como se diz na Bíblia, cristão, que é o ato do verdadeiro espírita. Eu vou estar ali para ser um espírita, e eu vou ter o engrandecimento em mim, não para os outros, mas para mim conhecer a mim mesmo. Porque se nós pensarmos na vida espiritual, ou na nossa vida, aquele que ocupa uma feição mais elevada, certo? Ele não vai considerar-se ofendido pelos insultos daqueles que lhe são menores. Tá certo? Já pensou numa firma ou num grupo de gente aí que tem uma liderança? Não, mas aquele cara, não, meu chefe não sabe nada, se não for eu, ele não vai para frente. Já seria motivo para, tá na rua. Tá certo? E não é, ele não vai se ofender com aquilo, vai deixar ele falar, deixa ele falar, ele é chefe dele, ele continua sendo o chefe dele. Certo? Então vejam que esse superior não vai se alterar porque o inferior, não menosprezando ele como inferior ou como subalterno, mas aquela
aquele ato, aquelas palavras que ele lançou não vai interferir na vida daquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa sabe que o ódio, o rancor, aqui Kardec fala uma palavra que o evidenciariam. Olha que palavra. Né? O que é? O maculariam, ou o desonrariam, certo? E se ele for brigar por isso, ele vai brigar com o inferior e vai acabar se rebaixando ao nível do inferior. E ele sabe que isso não vai fazer parte dele. Então, para ele ser superior ao seu adversário, ou a essa pessoa, deve ter uma alma mais nobre, maior e mais generosa, engrandecer-se, não como soberba para menosprezar a criatura, mas com o seu potencial de ensinamento, certo? Aqui nós voltamos a Jesus. Quando ele foi estimulado à revolta, estimulado chute, pontapé, cusparada e todos aqueles insultos, ele podia mostrar que estava no mesmo nível daqueles que estavam fazendo isso com ele. Poderia cobrar, poderia judicialmente cobrar. E o que ele faz? Ele se cala e só pede: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vejam a grandeza do ato superior da criatura superior, certo? Com todo o tormento, com tudo aquilo que se passou. Então, vamos agradecer ao Pai Celestial as bênçãos da gente poder entender o verdadeiro perdão que está dentro de nós. Que a paz seja sobre todos. Deixei claro alguma dúvida? Gente, eu preciso aprender também, vocês precisam me ajudar aí, certo? Aqui está o nosso evangelho, já está esfacelando-se. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Pai Celestial as bênçãos para este momento. Jesus de amor e luz, que nesses momentos suas bênçãos alcance os nossos corações. Dai-nos, Senhor, a paz, a luz e a esperança, que possamos compreender em nossos corações a necessidade de nos unirmos a todos os viajores desta nave bendita chamada Terra. Dai-nos, Senhor, a força de equilibrar os nossos pensamentos nos momentos necessários. Dai-nos, Senhor, a luz da compreensão para podermos ser úteis em Teu nome, onde quer que estejamos. Faça-nos fortes, Senhor, para não cairmos diante das adversidades de nossas vidas. E agradecemos-te, Pai amado, a presença dos amigos espirituais que incansavelmente trabalham nesta casa de amor. Agradecemos aos fundadores, aos trabalhadores anônimos que aqui passaram. Agradecemos a pleiades de companheiros que nos visitam incansavelmente. Te agradecemos, Senhor, as bênçãos de paz que pairam em nossos corações. Obrigado pelos amigos que trabalham na lista de orações, Senhor, que possam eles levar o refrigério aos corações daqueles ali marcados, que possam levar a Tua luz e a Tua esperança para todos eles. Que o bálsamo da paz os fortifique e os guie. E para todos nós, Senhor, que as bênçãos do Teu amor alcancem os nossos lares, fortificando os corações daqueles que vivem e convivem conosco. Fortificando, Senhor, dando luz e paz aos nossos vizinhos e àqueles que fazem fronteiro conosco. Obrigado, Jesus,
por esses momentos grandiosos. Obrigado pela presença dos amigos espirituais desses lares, que nos orienta, nos fortifica e nos ampara, para que possamos permanecer na busca do entendimento maior do seu amor. Que a sua paz seja presente. E queremos te agradecer, Senhor da vida. Todos unidos, com a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Que a sua paz e a sua luz seja louvada por nossos corações, Senhor. Graças a Deus. Um excelente retorno aos vossos lares, que a paz, as bênçãos